Olá, alunos! Aqui é a professora Auricélia Veras. Nós iremos dar continuidade nessa aula sobre a isomeria espacial. Mas, como na aula passada nós vimos sobre a isomeria espacial cis e trans, na aula de hoje nós iremos ver sobre a isomeria espacial óptica. A isomeria óptica é o tipo de isomeria espacial que é caracterizada por esse desvio que os compostos químicos apresentam quando estão expostos a um plano de luz polarizada. Nessa imagem aqui nós temos um polarímetro, em que uma fonte de luz natural ela emite essa luz, e a luz natural ela tem seus planos de vibração elétrico e magnético, girando. E quando essa luz natural ela passa pelo polarizador, que é como uma espécie de lente, ela não gira. Os planos que observem aqui, a luz polarizada, os planos de vibração elétrico e magnético, eles não giram. E ao passar sobre um tubo com a amostra, nós vamos observar que essa luz polarizada ela vai sofrer um desvio de acordo com a amostra contida aqui no tubo. E esse desvio da amostra ela vai poder ser observada a partir do analisador, que vai medir o ângulo de desvio da luz polarizada que essa amostra provocou, certo? Bom, se lá no tubo do polarímetro contiver uma substância que desviar a luz polarizada para a direita, observem aqui o desvio para a direita, então nós teremos uma substância destrógera, representada pela letra D ou por um sinal positivo. Mas caso lá no tubo com a amostra contiver uma substância que desvie a luz polarizada para a esquerda, nós teremos uma substância levógera, representada pela letra L ou sinal negativo. Então, luz sendo desviada para a direita, a substância é destrógera. Luz desviada para a esquerda, a substância é levógera. Se nós colocarmos uma das nossas mãos frente ao espelho, por exemplo, colocar a mão direita frente a um espelho, a imagem do espelho vai ser a nossa mão esquerda. E se a gente for tentar colocar a nossa mão esquerda sobre a nossa mão direita, com a palma da mão virada para cima, como está aqui na imagem, se a gente for tentar sobrepor essa imagem sobre essa, nós iremos perceber que elas não são sobreponíveis. Da mesma forma, acontece com os isômeros ópticos. Observem nessa imagem aqui ao lado, se eu colocar esse composto aqui frente a um espelho, a imagem especular dele, a imagem no espelho, não vai ser sobreponível sobre essa imagem aqui, sobre esse composto. Quando isso acontece, nós dizemos que são isômeros ópticos, que são substâncias quirais. Substância quiral, aquela que possui um carbono assimétrico. O que é um carbono assimétrico? É um carbono que possui todos os seus ligantes diferentes. Então, observem aqui, que todos os 4 ligantes desse carbono aqui, eles são diferentes. Não tem nenhum ligante aqui igual. Então, aqui a imagem no espelho dele, quando for tentar sobrepor, vai ser igual aqui o exemplo da mão, não vai ser sobreponível. Dessa forma, na isomeria óptica, quando o composto ele contiver pelo menos um carbono assimétrico, como é o caso desse exemplo aqui, nós teremos chamamos esse carbono de carbono quiral. Aqui nós temos substâncias quirais. Então, a isomeria óptica é esse tipo de isomeria que os compostos químicos eles vão desviar o plano da luz polarizada. E isso quer dizer que os compostos de mesma forma molecular eles vão apresentar comportamento óptico diferente em decorrência dessa exposição à luz. Essas substâncias elas são chamadas de isômeros opticamente ativos. E lembrando que um isômero opticamente ativo, ele, quando submetido à luz, ele pode desviar a luz para a direita ou a luz para a esquerda. Caso a luz seja desviada para a direita, nós temos uma substância destrógera.
Caso a luz seja desviada para a esquerda, nós temos uma substância levógera. E quando uma substância ela se comporta das duas formas, tanto da forma destrógera quanto da forma levógera, ou seja, ela se comporta ela é desviada tanto para a direita quanto para a esquerda, essa substância ela vai receber o nome de enantiômero. Bem, se nós temos uma substância, nós podemos calcular a quantidade de isômeros opticamente ativos que aquela substância possui, ou seja, os isômeros que desviam o plano da luz polarizada de uma substância, e a gente pode calcular a quantidade de isômeros opticamente ativos a partir da quantidade de carbonos assimétricos que essa substância possui. Essa substância aqui, observem que ela possui 2 carbonos assimétricos, porque os 4 ligantes desse carbono aqui são diferentes e os 4 ligantes desse carbono aqui também são diferentes. E nós podemos calcular a quantidade de isômeros através da fórmula 2 elevado a n, em que o n ele significa a quantidade de carbonos assimétricos que essa substância possui. Então, quando a gente tem apenas um carbono assimétrico na forma estrutural, a substância vai apresentar 2 isômeros, né? 2 elevado a 1 a 2, que no caso é o destrógeno e o levógeno, que desviam a luz em sentidos opostos, né? Um para a esquerda e o outro para a direita. Mas dessa substância aqui, em que a gente tem 2 carbonos assimétricos, se a gente aplicar a fórmula 2 elevado a n, nós teremos 2 elevado a 2, ou seja, 4 isômeros opticamente ativos. Então, nós temos aqui 4 isômeros dessa substância. Então, nós vamos analisar esse composto e identificar nele qual desses carbonos é quiral. Observe que aqui tem enumerado aqui 9 carbonos, e desses carbonos apenas um é um carbono quiral. Então, vamos analisar aqui junto qual deles é um carbono quiral. Lembrando que carbono quiral é todo carbono que possui os 4 ligantes diferentes, certo? Então, temos aqui algumas alternativas para a gente analisar. A letra A fala que o carbono 9 é quiral. Aí a gente vem aqui na imagem e observa o carbono 9. No carbono 9, a gente tem aqui todo esse ligante ligado a ele, só que aqui nós temos também 3 átomos de hidrogênio ligados aqui, ó, 3 átomos de hidrogênio. Então, ele não possui os 4 ligantes diferentes, logo ele não é um carbono quiral. Então, a letra A não é a alternativa correta. Letra B fala que o carbono 6 é quiral. A gente vai analisar aqui o carbono 6. Ligado ao carbono 6, ele possui o C1, carbono 1, e o C5, carbono 5. Ligado ao carbono 6, possui 2 ligantes iguais, porque aqui o C1 é exatamente igual ao C5. Se a gente for observar, aqui é um carbono ligado a um hidrogênio, aqui realiza uma ligação dupla, um carbono ligado a hidrogênio. Da mesma forma aqui, um carbono ligado a hidrogênio, que aqui realiza a ligação dupla, aqui também tem carbono ligado a hidrogênio. Então, o C5 é exatamente igual ao C1. Então, esse carbono ele possui 2 ligantes iguais, logo ele também não é quiral. A letra C fala que o carbono 7 é um carbono quiral. Aqui no carbono 7, ele possui esse ligante aqui e possui esse ligante aqui. E só que ele possui 2 átomos de nitrogênio, logo ele possui 2 ligantes iguais. Se ele possui 2 ligantes iguais, ele não é um carbono quiral. E nos resta a alternativa D, que fala que o carbono 8 é quiral. Vamos analisar aqui o carbono 8. Aqui, ligado ao carbono 8, nós temos um átomo de hidrogênio, nós temos uma metila, CH3, nós temos o NH2 e nós temos todo esse ligante aqui. Então, observa que os 4 são diferentes. Logo, se os 4 ligantes são diferentes, implica dizer que esse carbono aqui é um carbono quiral. Então, a alternativa correta é letra D. Carbono 8 é um carbono quiral.
Nós finalizamos o assunto de isomeria. Nós vimos os tipos de isomeria plana, nós vimos os tipos de isomeria espacial, que a aula de hoje nós vimos sobre a isomeria espacial óptica. Na próxima aula nós faremos uma revisão sobre esses conteúdos já vistos, conteúdos de isomeria. Então, até a próxima aula e bons estudos!